Olá pessoal, João Vitor Wrobleski e hoje estamos inaugurando um novo projeto no canal. Esse projeto ele se intitula Nomes da Filosofia e a intenção é trazer alguns vídeos para disponibilizar no canal a respeito de alguns dos grandes nomes da filosofia, alguns dos nomes que ganharam destaque aí ao longo da história da filosofia. Então, se você está procurando um vídeo sobre psicologia, acesse o canal e procure os vídeos de prefixo psique, ou psicanálise, ou existencialismo. A maioria deles segue pelo viés da psicologia. Este vídeo especificamente ele é voltado para a filosofia. E hoje o primeiro grande nome que nós iniciaremos é com o Sócrates. Então o Sócrates ele é um grande divisor de águas na história da filosofia. Tanto é que convencionalmente a filosofia ela é dividida em 2 ou 3 períodos. Então são o período pré-socrático e pós-socrático. Ou outros preferem dividir ela em 3 períodos, que é o pré-socrático, o socrático e o pós-socrático. Enfim, quem foi então Sócrates? Sócrates ele foi um ateniense da Grécia, aonde ele tinha alguns métodos de busca do conhecimento. Este homem que por algum tempo foi inclusive levantada a hipótese de ser uma ilusão, de não ter existido. Então, durante algum período, os historiadores que estudam com mais dedicação a história grega antiga, eles chegaram a se questionar se Sócrates não seria um simples personagem de Platão para estar expondo suas ideias. Porém, posteriormente, com cada vez mais descobertas, com outros textos mencionando Sócrates de outros autores, com mais evidências, os historiadores acabaram se convencendo de que, de fato, o Sócrates ele existiu e não foi uma mera criação de Platão, como se pensou durante algum tempo. Bom, e o Sócrates, ele nasceu por volta, segundo o que se tem de estudos, é importante destacar também que esses filósofos da antiguidade, as datas são sempre meio duvidosas, porque como ainda não existia um calendário muito bem organizado, eram outras formas de se contabilizar o tempo, então sempre ficam algumas dúvidas e sempre é colocado em xeque as informações que tem tão pouco material a respeito, principalmente no caso de Sócrates, que não deixou nada escrito. Então tudo que tem sobre o Sócrates foi escrito por seus discípulos, principalmente por Platão, mas segundo o que os historiadores nos apontam, ele teria nascido por volta de 469 AC e ele viveu até 399 AC. E como eu disse anteriormente, ele nasceu na Grécia, em Atena, e ele tinha uma característica de ter nascido num berço relativamente humilde. Então ele era uma pessoa sem uma condição de status financeiro, diferente de alguns outros, como o próprio Platão, seu aluno, e ele não se adaptava muito bem à política, então ele não acreditava muito na política, segundo o que se tem registro. Porém, o próprio Platão, inclusive, nos traz que ele lutou no exército, e inclusive com um cargo de general, um cargo relativamente alto, devido à sua capacidade de convencimento. Então, por mais que ele não acreditasse muito na política, ele trabalhou em certo período em função da política. Inclusive, foi no exercício do exército, de general do exército, que ele teve a sua prisão pela primeira vez. Então ele foi preso pela primeira vez quando justamente liderou os homens em batalha. E por que ele foi preso? Porque após a batalha ter se acabado, mas após ter baixado um pouco a batalha, ele ordenou aos homens que batessem em retirada, retornando a Atena e deixando os mortos em campo de batalha. Sendo que na época isso era considerado como uma ofensa, um sacrilégio, digamos assim, se abandonar os mortos em campo de batalha. Era pregado que o general e o exército deveria permanecer
no campo de batalha enterrando seus mortos ou morrendo tentando enterrá-los. Então era necessário que eles não batessem em retirada enquanto todos os cadáveres não estivessem sepultados. Porém, em sua defesa, Sócrates, após ser preso por isso, ele afirma que valia muito mais trazer o restante dos homens que haviam sobrevivido para casa do que perder todos os homens em campo de batalha, sendo que se todos os homens estivessem mortos, não haveria quem enterrasse-os. Então, de qualquer modo, não se teria o sepultamento dos homens como era a tradição e como mandava a lei da época. Devido a essa astuta interlocução, devido a este diálogo, que é uma característica de Sócrates, ter um diálogo muito astuto, muito esperto, saber argumentar muito bem, ele acabou sendo absolvido da acusação por ter abandonado os cadáveres no campo de batalha. Bom, segundo também o que nos traz a história, o Sócrates ele foi casado. Porém, ele não parecia ser, ao menos o que se tem registro, um homem muito dedicado à família. Então ele acabava deixando a família em segundos planos e o seu maior foco de atenção, o seu maior empenho era de fato a filosofia, então a arte de pensar e principalmente pensar criticamente. Então Sócrates ele se dedicava muito mais ao pensamento crítico do que necessariamente à família. Especula-se, inclusive, a hipótese do Sócrates ser analfabeto, ter sido analfabeto. Isso é só uma especulação, então não há nenhum registro histórico que, de fato, dê um posicionamento muito certo a respeito disso. Mas o que se especula é que ele não deixou nada escrito, então tudo que nós temos acesso sobre Sócrates é através de Platão, que é um dos seus discípulos mais próximos, ou através de alguns outros que escreveram minimamente a seu respeito. Ele em si, o Sócrates próprio, nunca escreveu nada. Por mais que alguns dos diálogos do Platão nos tragam que o Sócrates ele lia, ainda assim existe uma teoria criada por alguns historiadores de que ele poderia ser analfabeto, pois todos os seus contemporâneos de maior destaque na história da filosofia deixaram algum tipo de escrita, e ele não deixou nada escrito. Uma das, digamos, teorias de defesa a Sócrates que é realizado, então uma das formas que se explica o fato de ele não ter deixado nada escrito é que, como ele não acreditava no conhecimento como algo pronto e dado, ele seria contrário à escrita, porque a escrita seria um conhecimento acabado. Então ele acreditava que a oralidade teria uma maior possibilidade de que a pessoa ela construísse a partir daquilo o próprio conhecimento e não simplesmente ficasse transmitindo como ocorria. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre os sofistas, que foram uma das grandes críticas assim do Sócrates, e talvez para evitar cair no mesmo mal dos sofistas ele não teria escrito nada, mas ainda não elimina a teoria de que ele talvez fosse analfabeto. Bom, então o Sócrates ele acabou aí na sua idade já um pouco mais avançada, aproximadamente 30 anos após ele ter sido preso pela primeira vez por abandonar os mortos no campo de batalha, ele acabou tendo sua segunda prisão. E nessa segunda prisão ele já estava com já estava com 70 anos, e ele acabou sendo acusado de perverter a juventude ateniense e de negar os deuses vigentes da época. E ele acabou sendo preso por isso e sendo julgado. E durante o julgamento dele, ele tentou se defender, claro, mas ele não negou o que acreditava. Então, durante o julgamento do Sócrates, ele reafirmou tudo o que estava sendo acusado. Ele diz que se despertar o conhecimento das pessoas, se levar os jovens a pensar, era o que eles tinham por pervertê-los, de fato, então ele estava pervertendo a juventude ateniense, porque ele estava levando a juventude ateniense a pensar.
E diante dessa situação, se deu três opções para o Sócrates, segundo o que os relatos históricos nos trazem. Uma das opções era, se ele queria continuar vivendo em Atena, seria cortada a sua língua para que ele não praticasse mais a filosofia e para que ele não continuasse no ato de perverter a juventude ateniense. Do contrário, se ele não queria ter a sua língua cortada, ele deveria partir para um isolamento, afastado de tudo e de todos, para não ter como transmitir a sua filosofia a mais ninguém. Ou, do contrário, se ele não cumprisse nenhuma dessas duas medidas, ele seria morto. E o Sócrates, então, segundo ao menos o que nos trazem os relatos, e aí eu pessoalmente tenho um pé atrás com essas questões, porque me parece uma coisa muito heróica, muito artística, que pode soar um pouco falsa. Então, como a gente tem poucos registros a respeito da história de Sócrates, às vezes me parece que talvez o Platão, quando descreve certas coisas dele, descreve coisas idealizadas, como o seu próprio mundo das ideias. Vai haver também no canal, para quem tiver interesse, um vídeo falando especificamente sobre Platão. É importante trazer ele durante o diálogo sobre o Sócrates, porque realmente quem nos traz informações do Sócrates é o próprio Platão. E me parece às vezes que ele torna essa coisa muito poética, muito mágica. Então às vezes eu até questiono se de fato aconteceu como Platão nos descreve. Isso não somente eu questiono, como os próprios historiadores, tanto é que questionaram a própria existência do Sócrates. Mas, segundo o que Platão nos traz, o Sócrates, ele, nesse momento que deram a ele essa alternativa, ou você some de Atenas para não ter como transmitir mais a filosofia, ou você corta a língua para permanecer em Atenas, ou então você vai ser morto se você não cumprir nenhuma das duas medidas. Segundo o que Platão nos traz, Sócrates então afirmou: se eu não vou poder fazer filosofia e transmitir meu conhecimento à juventude ateniense, eu prefiro a morte. E aí ele aceitou a sua morte. Então, uma das coisas que é colocada é que o Sócrates ele não foi necessariamente executado, porque o processo de morte dele em si foi quase um suicídio. Porém, apesar de ele ter sido condenado a isso, mas ele teve a oportunidade de fugir a isso. E ele optou por se manter nos seus pensamentos, se manter nas suas convicções e pagar o preço por isso. Então ele não quis nem se mutilar, que seria cortar sua língua para permanecer em Atenas, nem se isolar, que se ele saísse não seria necessário isso, e mesmo após sua condenação, que então, já que ele optou por a morte, então ele foi condenado a, de fato, morrer por envenenamento, envenenamento por cicuta. Após condenado, existia uma crença na Grécia que quando havia um determinado barco sair em direção de uma outra região, nenhuma pessoa poderia ser executada naquele período. Então, o Sócrates ele precisou ainda passar um mês preso até o dia da sua execução em si, ou do seu suicídio forçado, da sua condenação a suicídio. Chega a ser até meio estranho falar da morte de Sócrates, porque é muito estranho você pensar que o cara foi condenado a se suicidar praticamente. Durante esse um mês que ele permaneceu na cadeia, segundo os registros inclusive do próprio Platão, que ele traz em um dos seus livros, um diálogo, que é o Fédon, se não me engano, o livro, que ele traz todo o diálogo do Sócrates com os seus discípulos durante esse um mês de aprisionamento antes da sua morte. Durante esse um mês, ele teve proposta de fuga colocada pelos seus discípulos. Então, os seus discípulos lhe deram um viés de fuga confiável, que ele sabia que realmente seria possível, ele teria como fugir, e ele se recusou. Ele disse não. Se o meu país, se a justiça a qual eu me submeto, que é a justiça ateniense, se ela me condenou a ser morto, pois bem, eu vou morrer.
é isso que o meu país acredita que é o certo para mim e eu farei o que o meu país acredita que é o certo para mim, o que a Grécia me determina. Então a lei ateniense me condenou à morte e eu farei cumprir a lei e irei morrer. Isso também me parece assim uma idealização. Conhecendo Platão como nós conhecemos e sabemos o seu mundo das ideias, das suas concepções, eu me coloco a me questionar se de fato aconteceu desse modo. É assim que Platão nos traz, é assim que a história nos traz que teria ocorrido o diálogo de Sócrates com os seus discípulos. Porém, a gente sabe que ao longo da história não é nenhum nem dois os casos aonde pessoas, por exemplo, são praticamente obrigadas a fazer coisas que não têm alternativa e depois são colocadas como heroínas. A gente vê inclusive no Brasil alguns casos como Tiradentes, entre outros aí, que são colocados como heróis, inclusive tem datas comemorativas e que na verdade o cara não foi herói nenhum, não se doou pela causa coisa nenhuma. O cara simplesmente foi preso, não tinha para onde fugir, foi morto. Não teve uma decisão em si dele nisso. Alguns, inclusive, aí foram mortos implorando pela vida e depois são colocados como grandes heróis que resistiram e que defenderam a causa até o último suspiro. Não digo também que isso seja o caso do Sócrates, claro. Não estou falando nesse sentido. Mas eu me coloco a questionar se de fato ele realmente manifestou toda essa coragem, toda essa determinação que Platão nos traz. Então é possível que isso talvez seja uma mera idealização dos seus discípulos que escrevem a respeito dele. Mas, enfim, é assim que nos é apresentada a história, é assim que nós a temos, e até que se descubram novas evidências, é assim que ela permanecerá. Bom, então Sócrates ele se recusa à oportunidade de fuga, e a sua sentença, após esse mês de aprisionamento, ela é cumprida. Então é fornecida a ele um cálice com cicuta, o qual, segundo também o depoimento de Platão em suas obras, ele bebe até a última gota sem hesitar. Também me parece bastante idealizado, bastante heróico. A gente coloca a se questionar a veracidade dessas informações, mas, como dito anteriormente, a história nos é apresentada assim, não temos como contrariá-la sem um bom argumento, então é assim que nós aceitamos. Bom, durante a sua vida, o Sócrates ele teve uma briga muito grande com os sofistas, aqui que eu comentei que a gente viria a falar posteriormente. O que eram os sofistas, então? Os sofistas na Antiga Grécia eram pessoas que elas vendiam o conhecimento. Então seriam como se fossem professores particulares. Então, são chamados também ao longo da história e por alguns outros filósofos de prostitutas do saber, justamente por esse ato de se vender, de vender o conhecimento, de vender as informações. Então, em geral, os sofistas eles viajavam muito, então eles iam de cidades em cidades e eles acabavam adquirindo alguns conhecimentos de outras culturas e eles transmitiam esses conhecimentos em troca financeira. E o Sócrates ele começou a questionar isso, começou a se perguntar, mas como assim? Os caras vão para outras cidades, vêm aqui e me dizem que conhecem, que sabem, que entendem, que essa é a verdade, que eles conhecem porque eles são viajados, porque eles são experientes, mas como assim? O que me garante que de fato eles conhecem, que de fato o que eles estão me trazendo são informações coerentes e compatíveis? O que me garante isso? Então o Sócrates ele começa a se questionar a respeito desse ato dos sofistas de vender o conhecimento. E aí ele começa a afirmar que o conhecimento ele está dentro de nós. Então não são os sofistas quem nos trazem o conhecimento. O conhecimento ele está em nós e nós temos que despertar esse conhecimento e trazê-lo à luz. E aí ele cria um dos conceitos que até hoje é muito utilizado amplamente em algumas correntes teóricas da filosofia e em algumas correntes inclusive da própria psicologia, que é o conceito de maêutica. Então o que seria a maêutica? A maêutica seria parir o conhecimento,
Então, maêutica era um termo utilizado na Antiga Grécia que queria dizer trazer à luz. E esse termo ele era muito referenciado às parteiras, inclusive influência em Sócrates e sua mãe. Então, sua mãe era uma parteira e, segundo o que a história nos conta, durante um parto complicado que a mãe dele foi realizar, ela chamou Sócrates para auxiliar na realização do parto. E quando Sócrates foi auxiliá-la nessa realização do parto, ele, ao ver aquela situação toda, ele filosofou a respeito e fez comparações ao trabalho que a mãe dele e ele estavam fazendo naquele momento ao trabalho que ele fazia com os jovens atenienses. Então, ele vendo aquela mulher parindo a criança, ele pensou do seguinte modo: a mulher não é a minha mãe quem fez o bebê nessa mulher. Esse bebê já estava lá anteriormente e a minha mãe não criou esse bebê dentro dela. Esse bebê já estava lá, é dessa mulher, e a função da minha mãe é simplesmente auxiliá-la a fazer com que esse bebê saia, venha à luz e evitar o máximo possível que ela sinta dor. Então, tomar todos os procedimentos possíveis para aliviar a dor dessa mulher na tarefa de parir essa criança. E aí ele entende que esse seria o mesmo trabalho que ele realizava com os jovens atenienses. Então, o trabalho dele seria auxiliar esses jovens atenienses a parir o conhecimento que já está dentro deles. Então, Sócrates acredita que não se cria conhecimento dentro dos jovens, dentro das pessoas. As pessoas já têm consigo esse conhecimento. E a tarefa de um mentor, de um professor, seria auxiliar essa pessoa a estar parindo esse conhecimento, a estar trazendo esse conhecimento para a luz, fazendo com que ela consiga isso diante da menor dor possível e auxiliando ela nessa tarefa. E a isso ele chama de maêutica, o parir do conhecimento. Bom, daí também vem uma frase muito clássica do Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo. Então essa frase do Sócrates vem justamente desse conceito que ele tinha, de que nós temos o conhecimento em nós e que precisamos apenas de um mentor que nos facilite parir este conhecimento, trazer este conhecimento à luz. Bom, um dos objetivos do Sócrates com esse ato da maêutica era justamente o objetivo de quebrar conceitos pré-estabelecidos, então de quebrar as coisas prontas. E nós sabemos que até hoje isso é uma das tarefas de muitos professores, muitos mentores, e é uma das tarefas bem difícil e complicada de se realizar. E até hoje nós temos muito ainda essa coisa do conhecimento pronto. Então até hoje nós temos muitas pessoas que de fato acreditam que o conhecimento está dado e acabado e é aquilo e pronto. Então até hoje ainda se faz necessária essa atitude do Sócrates de quebrar essa ideia de que o conhecimento está pronto, é dado e você só pega ele. Não, para Sócrates o conhecimento ele é construído, e ele é construído de dentro do próprio indivíduo, com a experiência e com a vivência daquele indivíduo, e não dado a partir de outro. Isso foi dos motivos também a ele ter sido condenado à morte. Porque a partir do momento que você torna as pessoas questionadoras e faz com que elas não aceitem mais verdades prontas, você começa a incomodar principalmente o governo vigente. Por quê? Porque pro governo, quanto mais ovelhas mansas e covardes, melhor. A gente sabe que para todos os tipos de governos e de manipulações do povo, ovelhas mansas são o ideal. Tanto é que algumas dessas formas manipulativas justamente se utilizam do termo ovelhas para se referir ao povo, porque justamente é o que eles querem: ovelhas covardes e mansas que não questionam, que não perguntam, que não têm atitude. Porque a partir do momento que a ovelha se transforma em um lobo questionador, caçador, que vai em busca do conhecimento, que vai em busca das informações, lobos sabem se defender. Se você chuta uma ovelha, é capaz dela cair desmaiada de susto. Se você chuta um lobo, há uma grande chance dele morder a tua perna. Então, pro governo, é péssimo a criação de lobos.
Lobos revidam, lobos mordem, lobos têm atitude, lobos são libertos, não são prisioneiros. E para o governo, quanto mais mentes presas, melhor. Então, para o governo vigente da época de Atena, a presença do Sócrates ali era uma presença muito incômoda, era uma presença muito problemática, porque levava os jovens a pensar, a questionar e colocava em xeque muitas atitudes e muitas formas de pensar do governo. E isso foi um dos principais motivos para ele ter sido condenado à morte. Tanto é que o próprio Platão nos traz que justamente a condenação do Sócrates, ela foi uma condenação covarde e sem nexo, porque as acusações que fizeram a ele eram descabidas e que foram feitas tais acusações meramente por questões políticas, por medo do governo vigente da época de perca de poder em função da presença do Sócrates. Importante também destacar que o Sócrates ele é descrito ao decorrer da história como uma figura muito carismática. Então, por mais que ele fosse uma figura questionadora, fosse uma pessoa que irritava, ele também era uma pessoa que cativava muito, e isso era um dos grandes perigos. Uma das formas como o Sócrates se utilizava para a maiêutica, que era a sua questão de parir o conhecimento, era justamente questionando. Então daí vem também o termo que até hoje é utilizado em algumas abordagens psicológicas do questionamento socrático. Então o Sócrates ele acreditava que você questionando o indivíduo, até ele ficar sem resposta, ele seria obrigado a admitir sua ignorância. Daí uma outra máxima também muito conhecida de Sócrates, que é só sei que nada sei. Então o que quer dizer esse só sei que nada sei? O Sócrates ele questionava quando uma pessoa fazia uma afirmação dada, pronta. Então, por exemplo, eu sei o que é o amor. Aí o Sócrates responde, então me explique o que é o amor. O amor é uma coisa que eu sinto pela minha esposa. Aí o Sócrates vai perguntar, sim, entendo. Mas diga-me, então, o que você sente pelo seu filho não é amor, já que o amor você só sente pela sua esposa. E o que é que você sente pelo seu filho? E se essa pessoa encontrasse uma resposta, por exemplo, não, o amor que eu sinto pelo meu filho é outra coisa, é um amor paternal, não é o amor que eu sinto pela minha esposa. Aí Sócrates lhe questionaria, pois bem, e o amor que você sente pela sua irmã também é um amor diferente? E nesse processo de questionamento quase que bobo, infantil, ele ia levando a pessoa em uma direção que em algum momento ela seria obrigada a parar e pensar, não, eu não me entendo no meio de tanto amor, eu não faço ideia do que é esse tal de amor. Então o Sócrates ele questionava a pessoa, ele levava ela por um caminho que praticamente a obrigasse a admitir a sua ignorância, então a admitir que ela não sabe o que é o amor, ela não entende, ela não conhece o amor. Por que isso? Para que com essa busca, nesse entendimento de ignorância, o sujeito pudesse derrubar tudo aquilo pronto. Então tudo aquilo que está dado, determinado, é isso, isso e isso, o sujeito pudesse derrubar, descartar tudo aquilo. Para aí sim, então, após admitir a sua ignorância, iniciar o processo de construção do saber. E aí ele construir a partir do entendimento dele o que realmente é o amor. O que é o amor para ele, e não o que é o amor para o sofista que passou para ele, o que é o amor que os seus pais disseram para ele que para ele quebrar tudo isso e começar a construir a partir dele próprio o que é o amor. E essa construção do conhecimento a partir de si próprio é a famosa maiêutica do Sócrates. Até hoje esse conceito, assim como o questionamento socrático, é muito forte e evidente em várias correntes filosóficas e em algumas psicológicas. Então até hoje a própria psicologia ela se posiciona muito semelhante ao que Sócrates fazia. Então quando um paciente chega no consultório psicológico ou psicanalítico, principalmente a psicanálise é uma das que se posiciona desse modo, a terapia comportamental cognitiva também se posiciona desse modo, entre algumas outras.
O terapeuta, ele se posiciona na condição de eu não sei nada sobre o meu paciente, então só sei que nada sei. E é a partir da maiêutica, é a partir da maiêutica que eu vou construir o conhecimento a respeito deste paciente. Então eu vou questionar, e aí algumas se utilizam propriamente do questionamento socrático, como é o caso da terapia cognitiva comportamental, outras, como é o caso da psicanálise, se utilizam da associação livre, se utilizam de outros métodos, mas enfim, a finalidade é a mesma: construir o conhecimento a respeito da vida daquele paciente em conjunto com o paciente. E não chegar e dar algo pronto. Não, você está sofrendo de depressão por isso, isso e isso, porque tua vida é assim, você só tem que mudar ela assim para eliminar esse sofrimento. Não. A proposta da psicologia é: vamos juntos construir o que é o seu sofrimento e o porquê você está sofrendo e como que nós podemos mudar isso. Então, até hoje, a psicologia, principalmente os vieses aí que eu sou de maior apreço, eles têm essa característica de não trazer informações dadas, mas sim construir a informação junto com o paciente, com o cliente. E essa construção de informações, ela atende muito a essas ideias socráticas. Creio que eu tenha dado conta da minha proposta inicial para este vídeo, que era justamente explicar um pouco sobre a vida e o pensamento de Sócrates e o quanto isso foi importante para o mundo, no que isso influenciou. Então isso influenciou muitas correntes psicológicas. O próprio Platão posteriormente vai influenciar muitos pensamentos também filosóficos e psicológicos a partir de muitos discursos do Sócrates. Para quem gostou desse vídeo, assiste também o sobre o Platão, que vai estar disponível. Talvez tenham outros no canal disponível do mesmo projeto sobre outros autores e filósofos. No caso de Sócrates, ele não era um autor, porque ele não escreveu nada, mas ele era um filósofo e gerou conteúdo intelectual que foi transmitido oralmente. Obrigado a todos pela atenção, espero que tenham gostado deste vídeo. Clique em gostei para nos ajudar a destacar e também para dar um retorno, para que eu saiba que realmente o vídeo foi de agrado e que seria interessante produzir mais do mesmo gênero. Estejam se inscrevendo no canal para estar recebendo sobre as novas postagens, para ter acesso a outros recursos. Também para ter acesso fácil ao endereço do canal quando precisar. Talvez para você hoje você veio ver este vídeo por uma mera curiosidade, mas quem sabe futuramente você possa utilizar um vídeo como este ou outros do canal para algum trabalho de escola ou para algum trabalho de universidade, como muitos relatam no canal, inclusive, que o fazem. Então, para isso é bem importante que você esteja inscrito no canal para você ter acesso fácil ao endereço do canal. Creio que seja isso. Até um próximo vídeo. Obrigado a todos.